Olá, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, as nossas reflexões, vamos todos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, que os nossos corações possam estar receptivos às lições que iremos aprender agora e, sobretudo, possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos de aprendizado moral e que também dizemos que a nossa palavra seja sempre uma palavra de consolação, de conforto. Muito obrigado, querido Mestre Jesus, por estas oportunidades. Que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja. Primeiramente, eu quero agradecer à Messe de Amor Ponta Grossa por mais uma vez nos dar aqui essa oportunidade de refletirmos, aprendermos um pouquinho mais coisas e aspectos e conhecimentos acerca da nossa amada doutrina espírita. Doutrina essa elaborada, encarnada aqui na Terra por Allan Kardec, com a permissão de Jesus Cristo. Graças a Deus, uma doutrina que vem nos esclarecer os aspectos, principalmente a parte moral da vivência aqui do Cristo, enquanto ele esteve encarnado em corpo aqui conosco. Porque sim, ele ainda continua e continuará conosco. Doutrina essa que o Cristo veio nos ensinar, mais uma vez, nos esclarecer acerca dos aspectos morais da vida, para que consigamos subir um pouquinho na hierarquia dos espíritos, aprender um pouco mais das questões morais, porque o intelecto, sim, o intelecto já está comparando com a moral, ele está muito desenvolvido, e já que o aspecto moral não acompanhou esse desenvolvimento tecnológico, estamos hoje, mais do que nunca, precisando colocar em prática a questão mais importante de todos os ensinamentos, que é o perdão, que Jesus nos ensinou, sua última lição, a lição do perdão, dando a entender que o perdão exige sacrifício íntimo, libertação de nós mesmos. Porque no momento da explanação dessa lição, foi quando ele estava em seu suplício, pregado na cruz. Ele nos ensinou essa maior lição de todas, a lição do perdão. E para hoje, nós temos aqui para conversar, para refletirmos um pouco mais sobre os conhecimentos espíritas, o livro Primícias do Reino. Para não fugir do tema, eu vou pedir licença para ler o capítulo O Excelso Canto. Já sabemos que alguns irmãos, amigos, já explanaram sobre esse capítulo,
mas como a doutrina espírita é uma fonte inesgotável dos seus conteúdos, nós conseguimos captar aqui algumas pérolas e queremos compartilhar com todos. Eu também vou utilizar conceitos da Revista Espírita do ano de 1858. A Revista Espírita é uma obra do Kardec, da qual, depois da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, muitas e muitas cartas começaram a chegar de toda a Europa, das Américas, enfim, do mundo inteiro, começaram a vir até Kardec perguntas, dúvidas, esclarecimentos, que as pessoas estavam sedentas por essa nova doutrina que estava surgindo. Pessoas relatando fatos espíritas acontecendo com as suas famílias, amigos, e mandavam essas cartas para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira casa espírita. E Kardec tinha a missão de responder também a todos. Então, através dessas cartas, ele elaborou a Revista Espírita. Mensalmente era publicado um artigo e muitas questões a respeito da doutrina. É como se fossem os bastidores de O Livro dos Espíritos, porque além das mais de 1000 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, chegavam essas questões a Kardec através dessas cartas, e ele precisava, no seu íntimo, ele sentia que podia esclarecer ainda mais. Então, através deste jornal de estudos psicológicos, ele lança a Revista Espírita, que vai desde 1858, mensalmente, a sua publicação, até 1869. Vale a pena estudar também os conceitos. É muito interessante. Então vamos lá. O excelso canto. Amélia Rodrigues, ela vai dissertar, narrar, poetizar sobre as bem-aventuranças. Então, ela descreve o espaço-tempo da situação para que nos sintamos ao lado do Mestre. Ao ler essa obra e todas as obras da Amélia Rodrigues, você pode se sentir dentro do cenário. Você mergulha no assunto, nos aspectos, nos personagens, nas descrições das personalidades, na psicologia que ela aqui aborda. E você se sente parte da história. Sim, muitos de nós estivemos nesta época em que o Cristo estava a caminhar no solo terreno com o seu corpo de carne, que, repito, ele ainda continua conosco, com todos nós. E agora ainda mais com a doutrina espírita a nos esclarecer. E você pode sentir o Mestre do seu lado. Sentir a vibração, sentir a emoção. Então ela inicia assim: aquele junho estava ardente mais do que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente abafado, enquanto o sol, semi-escondido, além dos picos altaneiros, encandecia as nuvens vaporosas,
que o vento arrastava no seu pulverizado de púrpura e ouro, no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. A montanha de suave aclive terminava em largo platô, salpicado de árvores de pequeno porte, como se fossem esses arbustinhos aqui, né? Essas plantinhas. Que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, como atraída por fascinante expectativa. Então as pessoas se sentiam atraídas já pelo poder magnético do pensamento do Cristo, a chamá-las. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Então aqui já vai a primeira questão. Como que nos tornamos, como que conquistamos, né? Essa questão do sofrimento, dessa questão de estarmos sobrecarregados e aflitos. Então, já na Revista Espírita, nós encontramos aqui um artigo que trata a respeito desse sofrimento, dessa aflição, da origem, do porquê. Por que em várias encarnações estamos quase sempre sobrecarregados, aflitos e com sofrimentos. Kardec intitula assim: Sensações dos Espíritos. Sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais questões nos são naturalmente dirigidas através dessas cartas que comentamos. E vamos tentar resolvê-las. Inicialmente, devemos dizer que, para isso, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. De certa maneira, através de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação com o fato. Em uma de nossas reuniões, pouco depois que São Luís, o Espírito São Luís, era o coordenador dos estudos da casa espírita, né, que Kardec fundou. E São Luís sempre estava ali a ajudar, a trazer a Kardec os esclarecimentos necessários, ele que coordenava toda a movimentação dos espíritos também, e ajudava Kardec nessas questões. Nos transmitiu a bela dissertação sobre a avareza, inserida em nosso número do mês de fevereiro. Um de nossos associados narrou o seguinte fato a propósito dessa mesma dissertação. Então, o fato é assim. Estávamos ocupados de evocações numa pequena reunião de amigos, quando se apresentou, inesperadamente e sem que tivéssemos chamado, o espírito de um homem que havia conhecido muito bem e que, quando vivo, poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento, feito por São Luís. Um desses homens que vive miseravelmente no meio da fortuna e que se privava, não pelos outros, se privava do seu tempo para ajudar os outros. Não, isso não. Mas para acumular sem proveito para si mesmo. Acumular bens materiais para si mesmo, em detrimento do próximo. Era inverno, estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito lembrou-nos seu nome, no qual absolutamente não pensávamos nele, pedindo-nos permissão para vir durante 3 dias aquecer-se à nossa lareira, pois que sofria horrivelmente o frio
que voluntariamente suportara durante a vida e que, por sua avareza, também fizera os outros, os seus familiares, os seus próximos também se privarem do calor, suportando o frio. Era um alívio que experimentaria, acrescentou, caso concordássemos com o pedido dele permanecer ali por 3 dias. Aquele espírito, pois, experimentava a penosa sensação de frio, mas como a experimentava? Eis aí a dificuldade. A esse respeito, dirigimos a São Luís as seguintes perguntas. Por que esse espírito estava sofrendo? Consentiríeis em dizer-nos como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para aquecer, para se aquecer? Podes representar os sofrimentos do espírito pelos sofrimentos morais. Sofrimentos morais. Concebemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonha, mas o calor e o frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? Tua alma sente frio? Não, né? Mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Disso parece resultar que o espírito de avarento não sentia um frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado a essa lembrança, tida por ele como realidade, tornava-se um suplício. É, mais ou menos isso. Fique bem entendido que há uma distinção que compreendeis perfeitamente entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Se bem entendemos, poderíamos, ao que nos parece, explicar as coisas do seguinte modo. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira da dor, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. É legal que Kardec ele vai colocando aqui numa sequência pedagógica para que a gente compreenda a situação do porquê que sofremos. Não é? E trazemos muitas vezes esses sofrimentos quando encarnados. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física na alma. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar nem de queimar-se. Então, aquela ideia de queimar no fogo do inferno cai por terra abaixo, né? Porque, como Kardec está falando aqui, o espírito não se degenera com frio, com congelar, nem com fogo. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzir um efeito desse mal como se fosse real? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles cujos membros, braço, perna, foram amputados costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é o cérebro que guardou essa impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões nos parecem justas? Sim, mais tarde, porém, compreendereis melhor ainda. Esperai que novos fatos venham vos fornecer motivos de observação. Deles tirareis consequências mais completas.
E depois Kardec começa a discorrer aqui sobre as outras questões também, explicar sobre o perispírito, que também nos esclarece muito a respeito dessa questão do sofrimento, da dor, o do porquê esses espíritos sofredores sentiam-se atraídos pela fala do Mestre, por esse canto excelso das bem-aventuranças. Então essas almas estavam lá, aguardando Jesus no seu sofrimento, trazendo as suas heranças de percepções de outras encarnações, de delitos morais, como a gente poder perceber aqui um exemplo da avareza, há outros exemplos que a gente já vai ver aqui na sequência também, o abuso do poder, das influências. E esses sofredores, na sua maioria, eram judeus, chegados de Além-Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápole. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade, feita de expectação e desejo, esmagada pelos poderosos. Essa sociedade da época, esmagada pelos poderosos. Aqui cabe uma reflexão: será que só a sociedade lá daquela época eram esmagadas pelos poderosos? A gente ainda vem sofrendo essa questão, né? Esse aspecto do abuso do poder. E sobre isso, nós podemos ainda discorrer sobre uma questão, sobre o abuso do poder, que Kardec, no Livro dos Espíritos, vem nos esclarecer que o poder é temporário aqui na Terra. Se Deus nos dá o poder e a riqueza, devemos considerar essas coisas como um depósito de que nos cumpre usar para o bem, não para esmagar os mais fracos. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que nos dá, também pode nos retirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, que é o que na maioria das vezes a gente percebe, né? E a questão permanece. Se, por exemplo, se eu estivesse no lugar dos poderosos, será que eu faria algo diferente? Será que eu não faria pior? Então, aqui não nos cabe o julgamento. Só Deus pode julgar. Então ali estavam aqueles aflitos, sofredores, esmagados pelos poderosos, a aguardar o canto excelso das bem-aventuranças. Eles experimentavam invariavelmente o desprezo e a arrogância da presunção desses poderosos da época. Amavam-se aquelas criaturas na sua dor e necessidade, eles interdependiam-se. Então era um ajudando o outro nos seus sofrimentos, nas suas angústias, se consolavam-se uns aos outros. E essa questão de interdependência, né, que hoje a gente pode entender como trabalhar em equipe, nada na vida fazemos sozinho. Não podemos dizer que, esse livro foi feito por mim, eu fiz sozinho. Não. Quem lhe cedeu a matéria-prima, que é o papel, a caneta, a tinta da caneta, e por aí vai. Aqui vai um pequeno exemplo
de interdependência. Todos nós dependemos um dos outros e temos que nos suportar uns aos outros. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e ouviram, olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é? Então a gente diz, eu digo para mim mesmo que essas palavras, esses ensinamentos, o ouvido mais próximo disso tudo que estamos falando aqui são os meus ouvidos e os meus olhos que estão vendo aqui. Então que a gente tenha os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, abrir um pouco a mente para essas questões espirituais. Mais de uma vez, e constataram que jamais alguém fizera o que ele fez. Então aqueles olhos ouviram, aqueles ouvidos lhes ouviam mais de uma vez. E nós, que muitos de nós estávamos naquela época, o que fizemos com o que vimos, o que ouvimos? Acorreram de toda parte, das redondezas do lago, dos campos, das cidades distantes, das aldeias, para ouvi-lo. No ar parava algo especial. O azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra, e a brisa cariciosa chegava do mar, das bandas e contrafortes de Hermon. Aqui ela vai dando características, vai citando a geografia do espaço. A montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O Filho do Homem que desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem que sobe e conduz os homens por sobre dificuldades lacerantes até Deus. A montanha também é destaque maravilhoso na paisagem. O galgar, subir a montanha, pode significar vencer os obstáculos, as dificuldades que perturbam o avanço na jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é não considerar as dificuldades ou refazer o caminho difícil, alongar as mãos em direção dos que ficaram escondidos, ficaram para trás, na retaguarda. É muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus. Perder-se entre debates e constatações humanas para encontrar os espíritos em perturbação na noite das necessidades aparentes e resplandecer em madrugada sublime, guiando-os por sobre os escombros da véspera, a fim de subirem até o planalto, onde brilha permanentemente o sol do claro e demorado dia. Descer sem cair. Então a gente fica a indagar como que podemos ajudar um irmão em sofrimento, em queda moral, sem participar, sem praticar essa sua mesma queda moral, sem ser influenciado pelo erro, e sim conseguir ajudá-lo. Jesus fez de forma maravilhosa, veio até nós, desceu até as nossas dificuldades, não se perturbou com os nossos sofrimentos, com as nossas questões de quedas morais, mas sim se preocupou com a nossa subida até Deus. Então, como pode um espírito estar entre as frutas podres e não apodrecer-se?
Aqui a gente vai para mais uma questão do Livro dos Espíritos. Kardec vem nos socorrer numa pequena questão em que ele pergunta assim, na questão 170, sobre esse esclarecimento do descer sem cair. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação aqui na Terra? Sua última encarnação. O que se torna o espírito? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, descer sem cair é somente para espíritos puros, espíritos que já atingiram um certo grau de desenvolvimento superior, intelectual e moral, para vir nos ajudar e nos elevar até a Deus. Muitas questões, muitas leituras de algumas questões sobre descer sem cair também nos esclarece a respeito de no livro Renúncia, quando Alcione decide ajudar aqui os seus familiares no planeta Terra, ela que já havia conquistado certo nível, certa hierarquia espiritual de desenvolvimento intelectual e moral, o seu mentor espiritual a esclarece que muitos que saem daquele ambiente, daquele lugar que já haviam conquistado, naquele planeta feliz, descer aqui para a Terra, ajudar sem cair, muitos poucos, quase nenhum conseguem. Muitos voltam com débitos, muitos voltam aos planetas em que saíram para nos ajudar aqui, com dificuldades, pois ainda não conquistaram as bem-aventuranças, ainda não são espíritos puros. Porém, Alcione consegue vencer todas as dificuldades morais dos seus familiares, e algum deles ela consegue elevar espiritualmente. Mas eu vou deixar que vocês leiam o livro Renúncia para vocês descobrirem. Aliás, já foi até assunto aqui nós de umas conversas e reflexões que tivemos. A sociedade causa, eles acarretam obstáculos onde existem opiniões e levantam muitas dificuldades nessas convenções humanas. Esquecer-se, vir até os que debatem nas questionamentos fúteis, vitalizam com um desconcerto emocional e sofreguidão. A montanha era uma montanha qualquer, em que Jesus proferiu seu excelso canto das bem-aventuranças. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido, nunca mais será ouvido em qualquer época, por mais ninguém. Então, meus queridos amigos, como já alguns colegas do Ideal Espírita já deixaram aqui essas reflexões sobre as bem-aventuranças, nós só quisemos trazer alguns detalhes, algumas pérolas simples que conseguimos colher com o que já nos é dado perceber, o pouco que conseguimos. Então, que destas lições, que desses esclarecimentos, a gente possa colocá-los em prática em nossas vidas, em nossas vivências,
na família, no trabalho, aonde quer que estejamos, sempre vamos esbarrar com os amigos em sofrimento, por mais que a embalagem corporal esconda esses delitos morais em que todos nós estamos mergulhados, pedimos e rogamos a Jesus para que erremos menos e que cada vez mais a gente consiga absorver essas energias, esses ensinamentos que Jesus, a todo instante, em todas as circunstâncias, porque Deus não perde tempo. Ele aproveita todos os instantes para nos esclarecer. Então, que nós possamos aproveitar cada momento, cada minuto da nossa encarnação, que possamos nos tornar instrumentos do amor de Deus. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e fiquem todos com Deus. Que assim seja.